de manhã, para dar glória, aleluia, para estar na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor aqui nessa noite. Você está preparado para o azeite que Deus está a derramar sobre a tua vida nessa noite? Eu quero dizer algo para ti sobre esta campanha, a qual nós estamos aí batalhando toda semana para realizá-la aí na igreja, para que o milagre aconteça na tua vida. Estava eu de ontem para hoje, falando com Cristo, falando, Senhor, o Brasil, e não só o Brasil, como o mundo também está vivendo em crise, E nós estamos fazendo uma campanha na igreja, a qual fala de multiplicação, a qual fala de milagre, e querendo ou não, se junta a ela também a prosperidade. Deus, parece loucura. Deus, parece até mesmo que nós estamos perdendo a noção do natural. Realmente, nós somos sobrenatural. Nós vivemos Cristo, enquanto o mundo está vivendo a crise. Eu quero dizer algo para você aqui nessa noite. A Bíblia diz que nós não somos dessa terra. Nós só estamos aqui do quê? De passagem. Então nós não podemos aceitar, amado por direito de filhos do Senhor, aquele que é dono da prata e o ouro, aceitar esta palavra de crise na minha e na tua vida. Porque nós vivemos em Cristo, não em crise. Não vivemos por aquilo que as redes sociais, ou até mesmo os veículos de comunicação, como a televisão, que é o maior influente aqui nesta terra, dizer, amado, que os dias à frente, sobre a questão financeira, sobre imposto, que a cada dia tem aumentado, inventado novos impostos. Amado, eu quero dizer para você, não se desespere, não atenta a tua atenção ao que diz a televisão, mas se atentem, amado, o que a palavra de Deus, ao que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Só Cristo, como eu disse na terça-feira, só o Senhor é poderoso para tornar aquilo que o mundo tenta projetar dentro de você através desses veículos de comunicação, que diz que estamos em decadência, estamos afundando. Eu não estou afundando não, bispo. Afundando é o mundo aí, deixa ele se acabar. Eu estou preocupado com uma coisa aqui nessa noite. E eu quero repassar isso para você através da palavra de Deus. Deus me deu duas revelações de ontem para hoje, acerca do azeite e acerca do trigo. Existe dois simbolismos acerca do trigo e do azeite. Pois quando nós olhamos o azeite e o trigo, nós já imaginamos o quê? Multiplicação. Eu vou colher, eu vou prosperar. Bênçãos materiais. Mas eu vou trazer uma revelação aqui nesta noite, que o que está aqui representado como azeite e trigo não é só bênção material, mas existe algo preparado para você aqui nessa noite espiritual de Deus para a tua vida. E que vai fazer você mudar toda a sua concepção, o seu pensamento em relação ao que tem pregado aí todos os dias em jornais, em televisões, como eu disse, em redes sociais e nos veículos de comunicação. Quero dizer algo para você. É tempo de você viver o melhor de Deus para a tua vida. Como o pastor cantou aqui esses dias atrás. Eu vou viver o melhor de Deus. Porque para mim já foi profetizado. E eu quero profetizar na tua vida que tu vai viver o melhor de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não se preocupe, você está em Cristo. Deixe o povo aí se preocupar com a crise. Se preocupe com Cristo. Se Ele está na tua vida ou não. É isso que você tem que se preocupar nessa noite. Louvado seja o nome de Deus. Amém? O tema desta mensagem se encontra baseado em Mateus capítulo 5, no versículo 26. A qual o tema desta mensagem diz assim: famintos por Deus. Diga comigo, famintos por Deus. Mateus capítulo 5, versículo 6. Eu quero iniciar a palavra aqui no livro de Mateus. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu vou lendo aqui, irmão, para nós adiantarmos, Mateus capítulo 5, versículo 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Repetirei o texto, o versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Se assente na presença do Senhor, fique à vontade na casa de Deus, louvado, e preste atenção no que Deus falará ao teu coração aqui nessa noite. Amados, o tema desta mensagem, a qual fala famintos por Deus, eu quero iniciar aqui no versículo 6, acerca dos que são os bem-aventurados, são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amado, nós estamos numa campanha, a qual foi anunciada algumas semanas atrás, e eu tenho certeza que quando ela foi anunciada, logo no início, amado, quando ela foi aqui anunciada ao teu coração, certamente criou-se uma esperança dentro de ti. Certamente quando você ouviu falar do azeite, da botija e da farinha da panela, certamente você já pensou em multiplicação, você já pensou em fartura. Amado, mas nessa noite eu quero trazer ao teu coração uma história que a Bíblia relata com riqueza de detalhes acerca de uma mulher, uma viúva, amado, a qual não tinha mais marido, não tinha mais esperança, ali ela vivia no deserto, só tinha fome, ou seja, suas expectativas já não havia mais, porque à sua frente e na sua vivência ela só via deserto, fome, dor e abandono. Aqui quando eu olho para esse versículo 6, acerca de justiça, quando nós passamos por dificuldades, por adversidades em nossa vida, cria-se dentro de mim e de você um sentimento, amado, que se chama revolta. Uns usam a revolta para largar de vez a obra do Senhor, para largar a casa de Deus de vez, porque ele diz, como é que pode eu estar servindo a Deus, estou na igreja todos os dias, participo de todas as campanhas e está vindo tal mal sobre a minha vida, eu não estou entendendo. Amado, muitos pegam a revolta e usa pelo lado bom. Está ficando deserto, está acabando a água, está acabando o azeite, está acabando a farinha, agora é que eu vou me mergulhar na presença de Deus mesmo, porque eu bem sei que o Deus ao qual eu sirvo, Ele é fiel e poderoso, porque é o mesmo Deus que permite, amado, que de muitas vezes acabe o azeite da botija e a farinha da panela e que sobrevenha ao deserto, é o mesmo Deus, pastor, que dá ali condição para que você saia das adversidades que sobrevêm à tua vida. Muitos usam essa revolta dentro de si, muitos usam, amado, louvado seja o nome do Senhor, essa injustiça que ele muitas vezes pensa em seu coração, mas é injusto essa situação a qual Deus permitiu que sobreviesse à minha vida, mas eu vou dobrar o meu joelho, eu vou esperar no Senhor, eu vou acreditar num Deus que tudo pode e que vai suprir as minhas necessidades no tempo certo. E é engraçado que na parte B do versículo 3 diz assim, bem-aventurado, é engraçado, os que têm fome, mas como é que pode? Se eu estou passando necessidade, se eu estou passando fome, se eu estou passando um deserto, a chegar ao ponto de eu pensar que até mesmo eu vou morrer de fome, morrer de sede. Estou falando nos dois sentidos aqui nessa noite, igreja, entenda bem, espiritual e material. Como pode eu ser bem-aventurado, sendo que eu estou vivendo no deserto? Eu abro a despensa da minha casa, eu olho, nunca está cheia. E quando vem, acaba tão rápido que eu não consigo entender. Eu abro a geladeira da minha casa, nesses dias de calor, o que mais tem é água gelada, para matar a sede e o calor. Eu olho no congelador, tem um pote de sorvete, mas quando eu vou ver mesmo, é só ilusão, porque ali se guarda, quando vai olhar o pote de sorvete, é feijão congelado. Não tem nem um centavo de muitas vezes para comprar um pote de sorvete. Ele está vivendo um deserto a qual ele não compreende, não consegue entender. E eu vou dizer para você nessa noite que quando nós falamos acerca de justiça, justiça significa quando nós
entendemos e paramos para ouvir a voz de Deus, justiça significa provisão de Deus. Quando nós obedecemos a sua palavra e atentamos o nosso ouvido à sua voz. Aqui, em 1 Reis, capítulo 17, no versículo 8, a Bíblia nos remete uma história que me chama muita atenção, acerca de uma mulher, a qual eu já falei aqui nessa noite, que era viúva, só havia ela ali e seu filho, não tinha mais ninguém por ela. Era uma mulher que vivia uma religião cananeia, ela não era uma israelita. A única certeza que aquela mulher tinha, bispo, sobre a vida dela, era a morte, para ela e para o filho dela. E de muitas vezes, eu já peguei muitas vezes cristãos falando na sua boca, profetizando na própria vida dele palavras, porque a palavra do crente ela tem poder. A Bíblia diz que a nossa língua ela tem poder até de inflamar o inferno. E ali eu já ouvi crentes, cristãos falando, olha, evangelista, a única certeza que eu tenho dessa vida sobre a minha vida é a morte. Eu falei, está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma certeza não só da morte na minha vida, irmão, mas eu também tenho uma certeza da salvação. Eu também tenho uma certeza da provisão de Deus, porque eu tenho andado ali em justiça, em retidão a Deus. E eu também tenho outra certeza, amado, que aquele que clama ao Senhor, o Senhor no tempo certo dará fartura nos últimos dias, a qual dará para você, amado, uma grande multiplicação acontecerá sobre a tua vida. Deus vai multiplicar o azeite, vai multiplicar a farinha da panela, que você vai ter que pegar até emprestado panela, botija, vai ter que pegar tapaué emprestada da vizinha, da irmã da igreja, porque não vai parar de jorrar, de tão grande que vai ser um milagre na tua vida, nessa noite que o Senhor está profetizando. Parece loucura dizer que eu sou bem-aventurado, quando eu passo por momentos a qual eu acho aos meus olhos naturais que eu estou passando por uma injustiça, estou sendo injustiçado. Tudo que acontece em tua vida, aprenda isso nessa noite. Tudo é permissão de Deus. E existem coisas que Deus permite sobre a tua vida para que você aprenda mais. Porque tem crente, pastor, bispo, que é teimoso, que ele só aprende quando está no deserto, que ele só busca a Deus quando está no deserto, que ele só está bem quando está no deserto, que ele só se entrega quando está no deserto. Quando vai para a bênção, a primeira coisa que ele faz é virar as costas. E Deus está falando com o crente aqui nessa noite, que está em dívida com Deus. O que me chama a atenção aqui nessa noite, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, abra lá, para que a gente entre aqui na palavra do Senhor, para que nós possamos dar continuidade. Eu não vou me prolongar, fique tranquilo, louvado seja o nome do Senhor. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Só para que a gente compreenda um pouco melhor aí, sobre o que aconteceu na vida desta viúva de Sarepta. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. Eu vou lendo aqui enquanto você acha aí. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Isso era Deus falando com o profeta Elias, igreja. Versículo 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou, ele disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la,
ele a chamou, ele disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Estou no versículo 12, igreja. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e eu vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e depois... Versículo 13. E Elias lhe disse: não temas. Diga comigo: não temas. Vai e faze conforme a tua palavra. Porém, fazei disso primeiro para mim um bolo pequeno e trazei-mo para fora. Depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Versículo 14, vamos parar aqui, presta atenção, amado. Agora Deus, depois que Elias fora ali sustentado pelos corvos, agora o Senhor dá ordem a ele para que vá até Sarepta. Ali, quando Deus deu uma ordem a Elias para que fosse até a cidade de Sarepta, certamente, amado, ali o Senhor já estava observando a situação daquela viúva a qual estava compadecendo no deserto e sozinha com seu filho. Depois que Deus deu a ordem a Elias para que fosse até Sarepta, Elias ali saiu e foi de encontro. A Bíblia aqui nos relata, nos contando a história com riqueza de detalhe, que ali quando ele foi entrando à cidade, ele se encontrou com aquela mulher. E a primeira coisa que o profeta Elias pediu para ela foi o que, igreja? Água. Porque ele estava com sede, vinha de uma grande jornada. Logo depois ali, que ele foi ali, logo ela foi buscar a botija ali com água, lhe ofereceu água, o profeta tomou a água, e ali depois ele vai e lhe faz uma proposta. Ora, interessante esta proposta, que nos remete nessa noite a pensar como se pode pedir um punhado de azeite, ou um punhado de farinha, para quem nem tem mesmo a qual se sustentar para si e para o seu filho. Quando lemos esse texto, nós começamos a pensar: meu Deus, por que será que o Senhor enviara o profeta Elias e não fizesse logo, colocasse a mão sobre ela e determinasse o milagre para acabar com o deserto daquela mulher, para acabar com aquela fome? Ele poderia ter feito isso, de chegar e profetizar sobre ela que não houvesse mais deserto, que houvesse a partir daquele dia prosperidade. Mas Elias estava sendo direcionado por Deus, estava sendo direcionado pelo Espírito Santo. E existem momentos da nossa vida que a gente quer que Deus faça do nosso jeito. Existem momentos da nossa vida que a gente até mesmo diz: Deus está demorando. Existem momentos da nossa vida que a gente acha assim: rapaz, Deus parece que me esqueceu, não se lembra mais de mim, porque não chega a bênção a qual Deus de muitas vezes levanta o profeta para falar contigo. Aí vem a ansiedade sobre o teu coração, e de muitas vezes essa ansiedade faz com que a bênção não chegue até você. A gente de muitas vezes temos que aprender, amado, a viver no tempo de Deus. Muitas vezes temos que aprender a se sujeitar às vontades de Deus. É o que eu sempre digo nas minhas pregações e não canso de dizer: Ele não chega atrasado nem adiantado, Deus só chega na hora certa. Porque Ele sabe da tua necessidade, Ele conhece o teu deitar, o teu levantar, Ele conhece e sonda o teu coração, Ele sabe qual é o momento certo de te abençoar. Não é você e nem eu que sabe, irmão. Então para de ficar colocando Deus na parede. Ô, irmão, Deus não é menino, não. Aprenda a confiar e esperar mais no Senhor. Você imagine aquela mulher agora, que chega de repente um homem que ela nunca viu, bispo, que não morava na rua dela, não morava no bairro dela, não era conhecido de sua família, ou seja, ali era um homem que para ela, como o pessoal do mundo diz, nem fedia nem cheirava. Não sabia nem muito menos o nome dele.
Só depois que ele se apresentou. E agora aquele homem lhe faz uma proposta. Aquele homem chega, aquele profeta chega com autoridade e diz para ela: olha, mulher, prepara para mim lá um bolo, para que eu possa aqui matar a minha fome. Faz lá um pedaço, faz um punhado lá, um pedaço, faz um bolo para mim e depois você se sustente junto com o teu filho. Depois que ele deu essa proposta a ela, o que ela respondeu? Falou: olha, não tenho nada em meu lar, não tenho mais nada a não ser um pouquinho de azeite na botija, um pouquinho de farinha na panela. Quando Deus diz que vai te abençoar, quando Deus usa profetas, usa pregadores, como tem usado esses últimos dias nessa campanha, nesses cultos aqui, Deus não quer saber, irmão, como é que está o teu nome, se está sujo, se não está sujo, se o teu cartão está estourado, se o teu nome está no SPC Serasa, se você só ganha um salário mínimo, se o teu cargo na empresa é o melhor, se você é faxineiro, se você é pintor, se você é empresário. Não importa a tua situação financeira. Deus não perguntou para você qual é a tua situação, mediante aos olhos do homem na terra, que ele se acha você pequeno. Porque quando Deus fala que vai abençoar, Ele abençoa independente em qual terra tu habita, aonde tu trabalha. Irmão, aprenda em teu coração, quando Deus ali propôs no coração do profeta e fez o desafio àquela mulher, Deus não perguntou assim: ei, quanto tu tem lá na tua casa? Olha, eu tenho um pacote de arroz e um pacote de feijão, eu não tenho nem mistura, só tem um zoião, só um zoião lá dentro que só dá para mim e para o meu filho. Irmão, aprenda algo. Quando Deus diz que vai te abençoar, não olhe para o que você tenha, só apresente diante dele e fala: Senhor, está aqui, é a única coisa que eu tenho, mas eu creio que diante da minha ação de obediência, o Senhor vai prosperar a minha vida. Deus não está perguntando o quanto tu tens na tua casa, no teu lar, e qual é a tua posição financeira. Fala-se muito isso, teologia da prosperidade, temos que prosperar, mas temos que aprender primeiro, entender o que Deus está querendo falar comigo e com você. Você tem que aprender, irmão, como eu estou buscando de Deus isso também, porque eu sou um eterno aprendiz na obra de Deus. Vou morrer e vou com muitas dúvidas ainda para o céu, bispo. Porque tem coisa que é inexplicável, só saberemos quando cearmos com Cristo e Ele vai falar para a gente: olha, meu filho, lembra aquela dúvida que tu tinha? É assim, assim, assado, e eu creio nisso. Estaremos ceando com Cristo, amém, igreja? Amém. E ali, certamente, o Senhor irá responder muitas perguntas, a qual anda aí na tua cabeça. E ao olhar a situação desta mulher, existe pontos críticos aqui nessa história que me chamam a atenção, porque o primeiro ela era pobre, não havia mais esperança em seu coração mediante da situação a qual ela estava. Havia ali só um punhado de azeite e um punhadinho de farinha. E a situação que me chama mais a atenção é que ela estava fraca espiritualmente também. Como eu disse, a única certeza que ela tinha era da morte. Tem pessoas que aqui entrou nesta noite dizendo isso: olha, eu vou lá hoje, naquela campanha, porque aquela campanha é minha última esperança. Se o milagre não chegar, eu vou virar as costas e voltar para a situação a qual eu estava. Que é melhor eu ficar do jeito que eu estava do que ficar indo lá para a igreja ouvindo aquelas palavras que criam alegria no meu coração, e quando eu chego em casa a situação está pior. Aí eu te pergunto, existe alguém aqui nessa noite que está numa situação pior do que essa viúva de Sarepta? Existe alguém aqui nessa noite viúva? Existe alguém aqui nessa noite pobre? Existe alguém aqui nessa noite que não tem mais esperança? Existe alguém aqui nessa noite que há pouco alimento dentro do teu lar? Existe alguém nessa noite aqui que está fraco espiritualmente? Eu quero dizer algo para você: você está no lugar certo.
Sabe por quê? Porque nessa noite existe dois simbolismos, quando eu comecei a falar no começo do culto, no começo ali da minha mensagem. O azeite tem um significado e a botija tem outro, com a farinha. E eu vou te dizer, para que você entenda que Deus não quer suprir a tua necessidade material, mas Ele quer também suprir a tua necessidade espiritual. Sabe por quê? Tudo que se acontece no mundo espiritual se reflete no mundo material. A gente às vezes não tem esse entendimento. Quer que aconteça aqui primeiro no mundo material para que depois vá para o espiritual. Está errado, irmão. Primeiro acontece lá no mundo espiritual para que se arremeta aqui no mundo material. Entenda o mistério aqui nessa noite. A primeira revelação, o que o Senhor me falara em meu lar, quando eu estava no meu sofá, estudando o que Deus estava falando ao meu coração. A farinha, ela é muito representativa para nós cristãos. Por quê? A Bíblia diz, no livro de João, capítulo 6, no versículo 35, que Jesus, ele diz assim: eu sou o pão da vida. Qual é a matéria-prima principal que se usa para fazer um pão, pastora? Farinha de? Qual a farinha que está ali, bispo? Farinha de trigo. Olha o mistério. Será que você está entendendo? Jesus disse: eu sou o pão da vida. Ou seja, se você tinha, como essa mulher, a única certeza que era a morte da sua vida, o pão Jesus chegou na tua vida para te dar esperança. Ei, ele também diz em sua palavra, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, da boca de Deus. A farinha desta noite na tua vida, que é o próprio Jesus, está entrando na tua casa. Bispo, e eu queria até compartilhar algo com o Senhor, que era para me ter falado com o Senhor antes do culto começar, mas como não houve tempo, que eu acabei me atrasando um pouco, o Senhor falara comigo acerca daquela farinha. E o Senhor me dizia assim, bispo, que quando nós fomos orar pela igreja, quando fazer o corredor, que o Senhor, o bispo da igreja, o anjo da igreja, libere em cada mão um punhado de farinha, junto com azeite. E eu falei: Senhor, o Senhor me põe em cada um. E aí o Senhor disse assim comigo: fique tranquilo, porque eu vou testificar no coração do meu servo. Amém, bispo? E depois, na semana que vem, você vai entender o mistério do azeite junto com a farinha, o porquê colocar nas mãos e levar para casa. Você vai entender. Significado do azeite. Estou resumindo aqui, irmão. Estou no final. O azeite significa a figura do Espírito Santo de Deus. Ou seja, aqui nessa mesa a gente tem duas junções. Jesus significando o trigo e o Espírito Santo o azeite. Mas, evangelista, aí, por quê o Espírito Santo está significando um azeite? Deus me deu aqui uma mensagem a qual eu estava sentado. Tudo que Deus ia me falando, as revelações, Ele me dava baseado na palavra de Deus. Porque a maior profecia é a palavra, não tem contestação contra a palavra de Deus. Em Zacarias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6, eu fiz um resumo breve numa anotação que eu fiz aqui. A Bíblia conta uma história que Zacarias viu um castiçal de ouro.
cuja luz dependia do azeite. Para que aquele castiçal brilhasse, era necessário que houvesse a luz, que era transmitida pelo azeite. E aí, depois o anjo vem e explica o porquê para Zacarias, que haveria de ter um azeite para clarear o castiçal. Ele dizia assim, que nem por força e nem por violência, mas que era pelo Espírito Santo, que habita aqui, ó, simbolizado nesse azeite. O azeite está descendo. O azeite vai descer, como diz o louvor. Você pode até estar pensando aí, meu Deus, mas o que o evangelista está falando aí parece até loucura. Que mistério é esse que ele está falando do azeite? Significa o Espírito Santo e que a farinha representa Jesus. Amado, quando eu fiz aqui o tema da mensagem Famintos por Deus, é que o Senhor remetia uma palavra no meu coração dizendo assim: o povo não está precisando só de multiplicação material, o povo não está precisando só de bênção material, mas eles estão precisando muito mais além de coisas muito maiores, que é a presença do meu Espírito Santo e a minha presença habitando no lar, na família, no trabalho, habitando nos teus. O Senhor pergunta nessa noite: por que tem se preocupado no que comer, no que vestir? Por que se preocupar com o dia da manhã, se você serve um Deus que é dono da prata e do ouro? Um Deus que manda e desmanda, um Deus que abre porta e fecha a porta. Um Deus que faz brotar no meio do deserto, no meio da rocha, águas vivas para matar a tua sede. Eu quero dizer para você, que se você crê aqui nessa noite, pela palavra do Senhor, que o mesmo Deus que estava com o povo ali no deserto, a qual, amado, eles eram sustentados, amado, com pão, com maná do céu, com as cordonizas que descia sobre eles ali, e eles comiam carne, que era tão farta ali, amado, a provisão de Deus sobre a vida deles, que não lhe faltava nada. É o mesmo Deus que vai realizar um milagre na tua vida, e vai fazer multiplicar. Mas o que o Senhor me incomoda aqui no meu coração, o Espírito Santo, que o que você precisa nesse momento, irmão, é suprir a tua necessidade espiritual primeiro. Muitos vêm aqui atrás de bênçãos material, não é errado não, irmão, está certo. O povo de Deus quem tem que prosperar, tem que contar testemunho de bênçãos. Mas aí eu te pergunto, nessa noite, pegando o gancho da palavra que foi pregada no domingo, e o Senhor me incomodava acerca disso. Fale do azeite, fale da botija, mas de uma maneira diferente, continuando no que Deus falou na boca do bispo no domingo. Amado, você está buscando a prosperidade, para você prosperar, ficar bem, ficar feliz, mas será que você tem se preocupado como anda a tua vida espiritual com Deus? Será que você está pronto para quando Jesus tocar a trombeta, você ouvir a trombeta, ouvir a voz do Senhor te chamando? Tem se preocupado muito em prosperar, em ter, em obter, em alcançar, e a vida espiritual cada dia mais em decadência. Aí eu te pergunto, quero fazer uma pergunta para você. O carro vai te dar o passaporte para o céu? Essa posição tua dentro da empresa aí, esse teu salário, vai te dar o passaporte para o céu? Você sabe por que o Espírito Santo está falando desta maneira com a igreja nessa noite? Porque está havendo uma inversão de papéis. Deus usa a vida do bispo para colocar a campanha na igreja. E as pessoas estão invertendo o papel, bispo. Quando foi colocada esta campanha posta para nós aqui no ministério, na igreja,
O Senhor quer ensinar para mim e para você, olha, se atente primeiro ao espiritual. Porque a material é consequência quando nós andamos em obediência com Cristo. Mas muitos invertem o papel. Por isso que de muitas vezes a bênção não chega. Fica se preocupando, eu tenho que ter, eu tenho que prosperar. Ah, se eu estou jejuando, isso aí depois eu vejo. Se eu estou lendo Bíblia, isso aí depois eu vejo. Se eu estou em santidade, isso aí depois eu vejo. Eu tenho que me preocupar agora em ter, obter e alcançar. É o que muitas pessoas têm feito e esquecido do mais principal, que é ter comunhão com Cristo. Se preparar para a trombeta. Eu sou um dos bispos, estou junto com ele. Vou continuar pregando a palavra de Cristo também, bispo. Como preguei hoje lá na empresa, falando que Jesus está voltando. Ei, a Bíblia diz assim, para que você entenda, que para não ficar nas minhas palavras: buscais o reino dos céus e a sua justiça. Buscais o reino dos céus e a sua justiça. 2 Pedro 3,18. Portanto, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Crescei na graça e no conhecimento. Buscais o reino dos céus e a sua justiça, para que as demais coisas vos serão. Então, o que vem primeiro, irmão? O espiritual ou o material? Então, irmão, vamos mudar, vamos fazer, vamos voltar aí. Vamos inverter esses papéis aí, em nome de Jesus. Para você alcançar aquilo que Deus preparou para você, a qual você tem almejado e esperado no Senhor, primeiro pergunte para Deus: Deus, como é que está a minha vida espiritual? Como é que está, Senhor? Mostra para mim em sonho. Usa os teus profetas para que eu entre em concerto com Deus e depois eu seja abençoado. Irmão, vamos aprender a buscar o abençoador e não a bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Deus propôs no coração do profeta e propôs, usando a boca dele, falando para a mulher. O que a mulher fez? Ela falou: amém, se o profeta está falando, então eu vou pegar lá a única coisa que eu tenho e vou oferecer. Ela foi lá, obedeceu a voz do profeta, obedeceu a voz do Senhor. E aí ela foi fazer com a única coisa que ela tinha, que lhe restava ali, e fez um bolo para aquele homem e o serviu. A Bíblia diz que serviu a ele, ele comeu primeiro, e depois serviu ela e ao seu filho. Deus está lhe propondo nessa noite, ao teu coração: vai lá, prepara para mim o que tu tens, oferece a mim o que tu tem mais de precioso. Ah, Senhor, mas o que eu só tenho lá em casa é uma sobra, é o resto. Para você pode ser resto, mas o ato de fé, pela única coisa que tem, é tão grande, que para o Senhor, aos olhos dele, é muito grande. Para você é pouco, mas para Deus é muito. Amém, igreja? E ali o Senhor concebeu grande graça sobre aquela mulher. Porque mesmo com tão pouco, não negou a servir o profeta do Senhor, que nem ela conhecia, mas que ela crera que era Deus falando na boca dele, e que a sua história mudaria. Ela foi lá e preparou a única coisa que tinha, e com certeza o melhor. O que você tem de melhor aí para oferecer para Deus? Às vezes você pode achar: eu não tenho nada, irmão, eu só tenho aqui o meu coração, meu nome está sujo, moro de aluguel, dependo da minha mãe, olha, dependo do meu pai, estou desempregado, não tenho condição de comprar nem uma bala de goma. Aí eu digo para você:
É assim que Deus quer você, para te honrar. Porque eu nunca vi milagre antes que haja a doença. Para que haja cura tem que ter o que, igreja? Só é curado quem está doente. Só existe rio de águas vivas, o milagre de rio de águas vivas, para matar a sede, onde há o quê? Deserto. Então, se você está nessa situação, se considere um bem-aventurado, como eu disse no começo. Porque é aí que Deus vai te abençoar onde você está. Não precisa correr para a esquerda, nem para frente, nem para trás, ou tentar mudar de terra. Ah, não, eu não prospero porque eu estou nesse emprego, eu estou no emprego errado. Tem gente, o bispo está falando assim, o que não está deixando eu prosperar é essa mulher que só anda gastando meu cartão. Eu casei com a mulher errada. Eu estou na família errada. Eu estou na casa errada. Não, irmão. O que está errado são as suas atitudes perante ao teu Deus. Você sabe por que essa mulher, para finalizar, fique de pé. Fique de pé na presença de Deus. Versículo 15 do capítulo 17 diz assim: e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e sua casa muitos dias. Versículo 16: da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Ou seja, o milagre se sucedeu depois que ela tomou atitude e creu no seu coração ao servir ao profeta. Eu quero dizer ao teu coração aqui nessa noite, pelo Espírito Santo que habita em mim e está pairando sobre a tua vida, sobre a igreja, tu vai receber a visita do profeta Jesus na tua casa. Ele vai se apresentar diante de ti. Ei! E ele não avisa quando chega. Ele pega de surpresa. Navassúrias tei, canavas terra, rayamantonaias tu prevé, narabandavas tu. Estava eu sentado no meu sofá. E o Espírito Santo amado tomava a minha vida em línguas. Eu estava sozinho na madrugada. E Jesus falava assim comigo: ei, estou indo de encontro a eles. Amanhã tu vai falar isso para eles, que eu estou chegando. Eu estou indo de encontro ao lar, a casa, a família. Eu, o Senhor, estou visitando. E Ele vai pedir para cada um que está aqui nessa noite: será que você está pronto para servir o que tens? Será que você está pronto para dar o teu melhor para o Senhor quando Ele ir te visitar? E fique esperto, hein, crente? O Senhor vai te visitar na madrugada. E se encontrar crente dormindo, irmão, depois não reclama que não foi abençoado. Ei, desperta tu que dormes. Ponha-te de pé. E o Senhor falará contigo na madrugada. Ele está indo te visitar. Ele está indo ao teu encontro. E vai te pedir um bolo também. O que você tem para oferecer para o teu Deus aqui nessa noite? O que você tem a oferecer para o profeta? Ter um coração voluntário. Ele está procurando nessa noite. Ele vai visitar a crente aqui de uma maneira tão especial, que vai mudar a tua vida, que nem os irmãos da tua igreja vai entender. Vai ficar de boca aberta, sem entender o que Deus fez na tua vida da noite para o dia, de uma maneira tão especial que você não vai entender também, porque o nosso Deus é um Deus de surpresa. Aquela mulher, a história dela mudou. Vivia no deserto, esperava a sua morte, e de repente parece um profeta de Deus, dá uma ordem para ela,
E ela obedece. E não lhe faltou nem o azeite da botija, nem a farinha da panela. Aí, a Bíblia diz no livro de Samuel, no capítulo 15, versículo 22, que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas o que me chama mais atenção aqui nessa noite, para a gente fechar com chave de ouro e a gente orar, e fazer conforme o Espírito Santo falou ao meu coração, não tem como eu não compartilhar essa palavra com você. E quando você ouvir ela, dá um brado de vitória, porque foi o que Deus preparou para você aqui nessa noite. Joel, capítulo 2, versículo 24. Abra lá, Joel, para a gente finalizar com chave de ouro. Amém? Joel, capítulo 2, versículo 24. Faz assim, irmão. Ó, coloca a tua Bíblia do lado aí. É porque é assim, irmão, o Espírito Santo vai falando e eu vou só obedecendo. Coloca aí a Bíblia do teu lado aí. Estenda as tuas mãos para frente, assim como fosse receber algo. Estenda as tuas mãos. Saia do teu lugar. Faz uma fila aqui, ó. Ó, irmão, assim, a mão assim, ó. Faz uma fila aí. Os obreiros já podem se posicionar, irmãos. Por favor. Em forma de receber, irmão. Quando a gente estende as mãos assim, é em posição de receber algo. E o que está vindo para a tua vida é algo de Deus muito grande. Tão grande que as tuas mãos é tão pequena para sustentá-las. Que a tua casa é tão pequena para guardá-las. E que você vai precisar fazer como foi feito o milagre aqui. Vai ter que pedir emprestado, porque não vai caber na tua casa. Eita, evangelista aí, que mistério é esse? Você vai ver. Escute. Joel capítulo 2, versículo 24 e 26. Se quiseres depois em casa dar uma meditada, para ir alegrar o teu coração. Versículo 24 ao 26. Escute e receba com um brado de vitória o que Deus tem para você. E as eiras se encherão de trigo. E os lagares transbordarão de mosto e de óleo, azeite. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviarei. Versículo 26, recebe aí. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente ao teu povo, não será mais envergonhado. Chastu proverraia manto, não será mais envergonhado. Assim diz o Senhor, ó, escute, no lugar de vergonha aos teus olhos, o Senhor lhe dará dupla honra.
Tu preverras, levante a tua mão e diga assim: eu recebo, Senhor, eu creio, Deus, eu tomo posse, Senhor, que os meus largares se encherão do teu trigo e do azeite. Ei, se teu apelido tem sido vergonha, se tenho apontado o teu nome dizendo que você vai perecer nesse deserto, eu como profeta de Cristo, embaixador de Cristo nessa noite, eu profetizo na tua vida, não se chamará mais vergonha, mas se chamarás dupla honra sobre a tua vida. Foi como eu profetizei na terça-feira, semana que vem tu vai contar o teu milagre aqui, ou na terça ou na quinta. Chega! Acabou, ó viúva de Sarepta, eis que o profeta chegou na tua vida para determinar o teu milagre e a tua bênção. Xanavassuriaste, vamos orar, vamos orar, vamos orar nessa noite. A sua presença do Espírito Santo está aqui nessa noite. Entenda algo na tua vida, irmão, não é por muito falar não, não é por muito profetizar, não é com palavras bonitas, não é com teologia, amado, não é, amado, por uma boa oratória, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, nessa noite, meu Pai, nós abrimos a nossa voz a Ti. Meu Deus, nós clamamos a um Deus vivo, a um Deus que não está morto, a um Deus que não está com seus ouvidos tampados, a um Deus que não está, meu Pai, prostrado diante aos nossos inimigos. Nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que tudo pode, a um Deus que tudo vê, a um Deus que continua trabalhando, a um Deus que faz ontem e faz hoje e continua operando para sempre. É nesse Deus que eu clamo nessa noite. E é através do nome de Jesus, ó Deus, que eu profetizo, para a glória do nome de Jesus Cristo, ó Pai. Crendo, meu Pai, assim no propósito conforme o Senhor colocara, Senhor. Os irmãos que vão recebendo oração, vai ficando aqui na frente, porque você vai receber aí a unção do Bispo Natan sobre a tua vida. Meu Deus, e eu profetizo